Capítulo 10. O significado existencial. A existência humana tem como objetivos essencial a conquista dos valores que se encontram adormecidos no cerne do espírito. A tarefa inadiável consiste em buscar o sentido da vida e aplicá-lo de maneira consciente, de forma que as lutas contribuam eficazmente para a autorrealização. Invariavelmente, em face da educação tradicional, acredita-se que a conquista da felicidade é o máximo a que se deve aspirar durante o périplo reencarnacionista. Felicidade, como sendo o prazer de possuir e de desfrutar, de alcançar o triunfo pessoal, que se traduz em forma de alto relevo, poder de qualquer espécie em algum dos vários segmentos sociais, políticos, religiosos, artísticos, culturais, causando inveja e despertando competições. A própria transitoriedade da organização física demonstra a vacuidade dessas aspirações, considerando-se que, na incerteza da manutenção do equilíbrio sem fim do corpo, a cada momento se experimentam as alterações defluentes do passar do tempo, portanto do seu uso, das enfermidades e dos conflitos existenciais, dos choques nos relacionamentos pessoais e afetivos, dando lugar a mudanças bruscas de comportamento. Nem todos aqueles que possuem os recursos que projetam o indivíduo no ambiente em que se movimentam podem ser considerados como plenos ou felizes no seu sentido mais amplo. Alegrias momentâneas, vaidades atendidas, emoções formosas experimentadas, que logo dão lugar a outros anseios e buscas por mais prazer, agradam os afortunados, mas não lhes preenchem o vazio existencial, a carência de afeto, ou diminui-lhes o medo das perdas de tudo aquilo que lhes constitui segurança, quando não das heranças emocionais perturbadoras de vidas passadas. Vemo-los transitar em triunfo nos veículos da moda, provocando empatia e inveja naqueles que estorcegam nas dificuldades de toda espécie, não raro escondendo tormentos variados que os afligem, conduzindo-os às fugas espetaculares por intermédio da drogadição, do alcoolismo, do sexo em excesso, do exibicionismo que os acalmam apenas momentaneamente. Fixados às ilusões do ter e do poder, permitem-se a atrofia dos sentimentos, mantendo-se distante dos ideais da solidariedade e da beneficência em relação ao seu próximo, negando-se as oportunidades de despertamento para a realidade de que se constituem, na condição de seres imortais que, demandando o túmulo, despertarão além das cinzas e do pó, continuando, porém, na vida, marcados por fortes traumas de que não se conseguem evadir, tornam-se obstinados nos seus pontos de vista, nas conquistas materiais, acreditando-se ou fingindo acreditar na invencibilidade de que gostariam de desfrutar. Nada obstante, vão sendo consumidos pelos anelos frustrados, pela ansiedade exagerada, pela solidão, porque identificam as companhias que os cercam, aparentando amizade, mais interessadas, porém, no que têm, em relação ao que são. Fugaz é o tempo quando não utilizado de maneira lúcida em torno dos valores transcendentais. No retrospecto, identificar-se mais as dificuldades e as dores, as lutas e os desencantos do que as bênçãos que, afinal, devem constituir-lhe a essência. Quando são colocados os ideais na busca do ser profundo, em vez do tormento das aquisições materiais, algumas, sem dúvida, necessárias para uma existência harmônica, pacífica, a existência física adquire real significado, porquanto as questões secundárias, atendidas com o respeito que merecem, não perturbam o esforço para a real iluminação. Por mais distantes pareçam as metas profissionais, culturais, sociais, econômicas, quando são alcançadas, após as alegrias iniciais, facultam frustração e ampliam o quadro de outras ambições que se caracterizam por perturbadora ansiedade de alcançar novos patamares, transferindo-se dos níveis conseguidos para outros absurdos, tornam-se equivalentes à água do mar,
que ao ser sorvida não aplaca a sede, dando lugar a mais necessidade em razão de ser salobra. Para que o indivíduo descubra o significado existencial que lhe diz respeito, é indispensável que se permita a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece, criando condições propiciatórias à viagem interior, onde se encontram registrados os prejuízos e as conquistas morais da longa viagem evolutiva. O espírito que se tem a destinação do infinito, porquanto a jornada evolutiva nunca cessa, alcançando sempre estágios de realizações morais cada vez mais compensadoras e atraentes. Semelha-se ao conhecimento que se torna mais rico de interrogações, quanto mais se penetram os segredos que se ocultam em todas as coisas. O indivíduo nécio contenta-se com os fenômenos fisiológicos, tais como a alimentação, o repouso, o sexo, sem as aspirações que tipificam as inteligências lúcidas e os sentimentos bem cuidados. O sentido psicológico do ser existencial é o desbravar das paisagens por enquanto inacessíveis da sua realidade espiritual, estabelecendo programas de comportamento para melhor entender-se, superando as más inclinações que remanescem de reencarnações transatas. Todo o processo de crescimento intelecto-moral pode ser comparado a um parto natural, apresentando dores, mesmo quando tudo transcorre da melhor maneira possível. A mudança de uma para outra conduta relevante gera momentâneo sofrimento logo sucedido por imensa alegria de identificação com a vida. Enquanto alguém se compraz com o já conseguido, cessa de evoluir e de aprimorar-se, contentando-se com o pouco adquirido que o leva inevitavelmente ao tédio, a perda do sentido existencial. Não seja de estranhar que pessoas aparentemente triunfadoras recorram às drogas ou evitem o contato social, após os esforços ingentes para chegarem aos índices elevados da bajulação das massas e dos respectivos fãs e evitam-nos, cercando-se de guarda-costas, de equipes bem treinadas de hábeis funcionários que despistam os seus adoradores de momento, porquanto, ao que se suporem no auge, não poucas vezes são substituídos por outros mais extravagantes e poderosos, tombando no abandono. Quando isso ocorre, afligem-se e buscam recuperar os antigos áulicos, utilizando-se das técnicas vigentes de mercado, que já não funcionam, derrapando na melancolia, no ressentimento, na decadência dourada uns ou na miséria econômica e moral outros. O significado existencial promove os valores íntimos da alegria de viver, facultando contínuas motivações para permanecer nos ideais abraçados, sem queixas nem lamentações, sem desencantos nem arroubos infantis. Consciente da própria responsabilidade, o indivíduo compreende que todas as circunstâncias com que se depara fazem parte do programa a que se encontra vinculado, sabendo administrar as boas como aquelas que aparecem afligentes. Jesus foi enfático ao abordar psicologicamente o significado existencial, propondo: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, deixando claro que a consumpção do corpo pelo fenômeno biológico da morte é inevitável, restando ao ser espiritual prosseguir na marcha pelos infinitos caminhos da imortalidade. Conclusão: para que o indivíduo descubra o significado existencial que lhe diz respeito, é indispensável que se permita a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece, criando condições propiciatórias à viagem interior, onde se encontram registrados os prejuízos e as conquistas morais da longa viagem evolutiva. Glossário. Asterisco périplo. Viagem de longa duração. Asterisco vacuidade. Ausência de valor. Asterisco estorcegar. Contorcer-se. Asterisco anelo. Desejo intenso. Asterisco fugaz. Passageiro. Transitório. Asterisco transcendental. Superior. Sublime, que excede a natureza física. Asterisco nécio, ignorante. Asterisco transato, passado. Asterisco ingente, enorme. Asterisco áulico, cortesão, bajulador. Asterisco consumpção,
destruição,